Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Especial Semana do Meio Ambiente. Oferecimento: Cemitério Metropolitano, o respeito que você merece. E Biolitoral, reciclar o óleo, valorizar a vida. Apoio: Prefeitura Municipal de Santos. Bom dia, seja muito bem-vindo ao especial Semana do Meio Ambiente. Em 1972, exatamente no dia 5 de junho, foi instituído durante a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo o Dia Mundial do Meio Ambiente. O objetivo principal era chamar a atenção de todas as esferas da população para problemas ambientais, para a importância da preservação dos recursos naturais que até então eram considerados por muito inesgotáveis. Hoje, 50 anos depois, a data continua sendo comemorada, mas ainda temos muito a avançar neste sentido. E sobre este assunto eu converso hoje com o secretário de Meio Ambiente, Marcos Libório. Bom dia, Libório, seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bem, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui falando sobre meio ambiente, sempre é bom. A data tão importante, né? E a gente conversa também com a Ingrid Oberg, analista ambiental do ICMBio. Tudo bem, Ingrid? Seja muito bem-vinda. Como vai? Bom dia, Roberta. Também um prazer muito grande estar aqui. Vamos começar, então, com a nossa pergunta aqui oficial. O que a gente pode comemorar nessa data, Libório? A gente alcançou já muita coisa? Olha, Roberta, eu acredito que sim, a gente tem avançado, né? De alguma maneira, não aos passos que a gente gostaria, mas de uma forma lenta ainda, com alguns resultados. Isso é bom. Nós estamos provocando o pensar. No meio ambiente, a gente tem lidado com muitas consequências. São décadas de descaso, de pensamentos diferentes daquilo que a sustentabilidade prega. Então, hoje, nós administramos muitas consequências e, principalmente, precisamos investir na cultura, em educação ambiental, na mudança de pensamento, em sensibilizar a população com relação aos danos ambientais e, de alguma maneira, influenciar os hábitos. Eu acredito que falar de meio ambiente hoje é falar de educação. Falar de meio ambiente hoje é falar de infraestrutura. Falar de meio ambiente é falar de saneamento básico. Então, é falar da saúde do ser humano. A nossa saúde está cada vez mais ligada à saúde do meio ambiente. Ingrid, você concorda? Acha que essa consciência ambiental é o pontapé inicial para a gente mudar a nossa realidade? Então, com certeza, a gente precisa ter uma mudança na própria cultura de como a gente entende o meio ambiente, porque meio ambiente, no final, é onde vivemos, né? Nós vivemos no meio ambiente. E se nós pensarmos nesses 50 anos, desde a Conferência de Estocolmo, 50 anos atrás não existia legislação ambiental na maior parte dos países do mundo. Então, 50 anos atrás, meio ambiente não era um tema, não era uma pauta. Os termos ecologia, biodiversidade nem eram conhecidos, né? Era uma coisa nova. Então, apesar de ter muito ainda a acontecer, se a gente pensar nesses 50 anos, as próprias conferências, a de Estocolmo, ela não foi tão enfática quanto a Eco 92, né? Que foi da ONU no Rio de Janeiro, como foi a Eco 92 mais 20. Então, a política internacional e também as políticas dos países têm evoluído. É claro que a gente sempre, quem trabalha com o meio ambiente, acredita que a mudança tinha que ser mais veloz, às vezes tem retrocessos, então a gente precisava avançar mais. Mas, com certeza, é uma preocupação maior do que muito tempo atrás. 50 anos atrás, não existia nem controle de que resíduos as indústrias jogavam, né? Hoje em dia já temos todo um regramento e, como falou o Libório, o importante agora é a educação ambiental para a gente ter uma mudança da cultura da sociedade, de entender que nós somos responsáveis pelo meio que vivemos. Então, as nossas ações geram consequências e para ter saúde, ter qualidade de vida, a gente precisa ter um ambiente saudável. E falando nessa questão toda de conscientização, a gente está iniciando essa Semana do Meio Ambiente. Tem programação especial agora, essa semana, Libório? Tem. A programação da Semana do Meio Ambiente ela é extensa, é muito legal, muito produtiva e a gente busca, de alguma maneira, através dessas datas, né, essas datas marcantes que são usadas justamente para isso, para trazer uma reflexão e envolver a sociedade. Então, nós temos várias oficinas
de compostagem, trazendo realmente aquele como lidar do seu lixo doméstico, os resíduos domésticos. A gente precisa, de alguma maneira, ensinar, orientar, né, essas mudanças de hábitos. A Semana do Meio Ambiente começa, né, com uma ação especial de atenção com os oceanos. Santos pelo Oceano é um evento que já acontece desde 2017 e que a gente busca envolver todas as pessoas que amam o mar, né? Aqueles que têm uma consideração, aqueles que de alguma maneira se importam ou desenvolvem alguma atividade no oceano. Então nós estamos reunindo canoagem, natação, o pessoal do remo, o pessoal que faz limpeza, os mutirões de praia, né? Então o Santos pelo Oceano, ele busca de alguma maneira envolver todas essas pessoas, inclusive as escolas também. E aí junta esporte com meio ambiente, porque na verdade tem muita conexão, né? Tem. Quando você fala, por exemplo, você junta o pessoal da canoa havaiana, já é um pessoal que tem consciência, é um pessoal que ama o mar, que está ali todo dia, que cobra bastante, porque o pessoal da canoa, o pessoal que nada, o pessoal que rema, eles estão vendo assim o resultado ou não das ações que a gente propõe como poder público, ou seja, as limpezas de praia, a destinação do resíduo corretamente. Quando você junta o esporte, né, e a pessoa que já gosta, e o ambiente de praia, o ambiente de oceano, você fala realmente a mesma língua. Então, é onde você, de alguma maneira, consegue aferir se a política pública está funcionando. O que a gente precisa, ao final de tudo isso, é fazer uma medida e verificar. Nós estamos tendo mais ou menos lixo na praia? Estamos tendo sucesso ou não? Porque essas pessoas estão diariamente na praia, né, Ingrid? Então, a gente precisa, de alguma maneira, envolver a todos. Ingrid, você também faz esse trabalho de fiscalização ou tem amigos que façam por você? Então, hoje em dia tem várias frentes, né, de ação em relação ao lixo no mar. O Ministério do Meio Ambiente tem um Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, né? O ICMBio, onde eu trabalho, é parte do Ministério do Meio Ambiente e desde 2019, inclusive, foi lançado aqui em Santos o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar. E essa questão dos resíduos, que é um tema que envolve todos os cidadãos, né? Porque tem questões ambientais que o cidadão sente que ele não pode fazer nada. Mas a questão de resíduos é uma coisa que envolve todo mundo, né? Porque o resíduo, o lixo é uma consequência do nosso modelo de vida, né? Das comodidades que nós temos, de ter tudo embalado, de poder, né? Seria impossível a nossa forma de vida sem geração de resíduos. Então, é uma cultura que nós temos que aprender a lidar com o resíduo. E o resíduo no mar, hoje em dia, é um grande problema mundial. Não só o resíduo visível, aquele que quando você vai na praia você vê, né? Você está no caiaque, encontra o resíduo, mas o microplástico, o microresíduo, que já está dentro das células dos peixes, já está dentro da nossa alimentação. Então, é uma questão que todos somos responsáveis. Então, nós temos que nos envolver a sociedade e de todas as formas possíveis, né? Seja no descarte do resíduo, seja em ajudar a evitar que o resíduo chegue ao local onde ele está afetando, seja no recolhimento dos resíduos. Então, essas campanhas em que envolve vários atores são fundamentais. E nós temos um problema dos efeitos do resíduo na biodiversidade marinha. Então, é uma quantidade enorme de animais marinhos que são mortos por conta da ingestão de resíduo, principalmente tartarugas marinhas. A maior parte das tartarugas que são encontradas encalhadas tem resíduo, quase 90% tem resíduo no estômago, muito resíduo. Aves marinhas, geralmente plástico. A maior parte do resíduo no mar é plástico. Então, nós temos leis interessantes, né, sobre a responsabilização da gestão do resíduo. O que nós precisamos é transformar isso numa cultura mesmo, que as pessoas todos assumam a sua responsabilidade. E aí é um fator importante, né, Libório? A gente tem o projeto também Lixo Fora d'Água, que nasceu em Santos, acabou sendo referência para várias cidades e países também, né? Você encabeça isso, acho que desde 2017? Desde 2017. E é interessante, essa coerência, essa perseverança a gente vê, né? O projeto Lixo Fora d'Água, ele também acabou tendo como base nosso desejo, a nossa vontade de entender quais que eram as fontes dos resíduos que paravam no mar. Caso contrário, a gente ia ficar somente agindo nas consequências, né? O pessoal costuma falar enxugando gelo, né? E o objetivo foi trazer para a discussão a academia,
alguns institutos internacionais, como, por exemplo, International Solid Waste Association, o ISVA, o governo da Suécia, nós estávamos falando da Suécia, nós estivemos em 2018 em Estocolmo para aprender um pouco sobre a metodologia que eles utilizavam lá de identificação de resíduos que iam parar no oceano. Então, tudo isso tem uma conexão, né? Nós conseguimos, o ano passado, coloquei na Câmara e aprovaram a Lei de Cultura Oceânica, né, que foi a primeira cidade do mundo a ter o assunto sendo discutido na rede básica de ensino em Santos, na rede pública de ensino. Fora isso, a questão da identificação das fontes de resíduo também nos levou a ter um programa chamado Beco Limpo, que é um programa que age lá nas comunidades de palafita, onde a gente busca de alguma maneira envolver aquela comunidade, formar multiplicadores ali daquela região para que possam nos auxiliar com essa mudança de hábitos também, né, lá nas palafitas, porque Santos é uma ilha. Então, o resíduo que vem parar na praia, o resíduo que vai para o oceano, boa parte dele também tem origem nessas comunidades. Então, essa estratégia, ela está conectada. São várias ações conectadas na estratégia de reduzir o resíduo na praia, reduzir os resíduos nos oceanos, mas também identificar as fontes. Hoje, a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar nos projetos, nos produtos. As embalagens precisam ser mais harmônicas, precisam permitir a reciclagem. Muita coisa não acontece ainda. Existem embalagens que não permitem a reciclagem, isso precisa acabar, né? Hoje a gente precisa ter, por exemplo, embalagens de shampoo, de refrigerante. As latinhas hoje já fazem parte de uma cadeia de reciclagem forte, mas e as de plástico? Não. Então a gente precisa influenciar a mudança de hábito e influenciar de alguma maneira também a produção, né, para que a gente possa ter redução de resíduos. Na verdade, você precisa pensar globalmente, né, essa questão da produção do lixo. Eu tive uma vez um amigo que foi para o Japão e ele pediu uma garrafinha de água e não tinha onde descartar o lixo. E ele não entendeu, mas não existe lixeira aqui, o que acontece? Eu falei, não, cada um é responsável pelo seu lixo. Você se vire. Eu acho que no bolso, falta até em casa. Isso para a gente. Agora, para a gente atingir essa consciência, Ingrid, vai demorar um bom tempo. Então, quando a gente pensa que há 30 anos já existem programas de educação ambiental falando sobre gestão de resíduos, né? Então é claro que melhorou do que era 30 anos atrás, mas realmente a gente ainda está engatinhando nesse processo, porque nós nos acostumamos com a vida em que você tem um material descartável e é a mágica do saco preto. Você coloca o saco preto na rua e desaparece da tua frente, você não quer mais saber do lixo. Vem uma fada madrinha, né? E some com saco preto. Então as pessoas não assumem a responsabilidade. Era importante todo mundo, toda escola, levar as crianças para conhecer um aterro sanitário, para conhecer o processo, para você saber que o resíduo que você gera, ele vai gerar uma consequência. Então, às vezes, quando, por exemplo, o sistema de coleta de resíduo de uma cidade para de funcionar alguns dias, as pessoas reclamam, olha quanto lixo amontoado na rua, e ele esquece que ele gerou aquele resíduo, né? Então, assim, ele quer que alguém resolva, mas então é importante a gente ter essa cultura das pessoas assumirem a sua responsabilidade. E aí nós temos toda uma cadeia. Tem a responsabilidade que vem do governo federal, estadual, municipal e de cada cidadão e das indústrias. Então a lei atual é muito boa, a lei de resíduos. Ela diz que o gerador é responsável pelo ciclo de vida do produto. Então uma empresa que gera embalagens, ela é corresponsável por toda aquela embalagem. Se aquela embalagem for encontrada num córrego, ela é corresponsável. Então, ela tem que fazer políticas de recolhimento dessas embalagens, né? O cidadão que consome a embalagem, ele é responsável. O supermercado que vende as embalagens, ele é responsável pelos resíduos. Então, essa cultura da corresponsabilidade, de cada um pensar o que eu gero, para onde que vai, saber separar o resíduo, saber o que é reciclável ou não e cobrar como cidadão. Se tem um produto que vem com muitas embalagens, tem lá, saque, né, na embalagem, liga, por que vocês mandam com tanta embalagem? Por que não pode fazer um produto com menos embalagem, um refil, né? Então, a cobrança do consumidor de um produto mais sustentável é fundamental, né? Porque as empresas produzem porque o consumidor quer. Então, essa visão de mudança de cultura
é o papel principal da educação ambiental. Como falou o Libório... Mais uns 50 anos, talvez, para a gente chegar onde a gente precisa. Vamos ser otimistas, vamos ser otimistas. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua com o especial Semana do Meio Ambiente com o secretário Marcos Libório, com a analista ambiental da ICMBio, Ingrid Oberg. É um minutinho, a gente volta já já. Oi, gente, eu sou Luciano Faccioli. De segunda a sexta, meio-dia até 1h da tarde, o Litoral Urgente está no ar, aqui na Tati Band Litoral. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912. Filho mais velho do coronel João Amado de Eulália Leal, teve 3 irmãos. Cresceu em Ilhéus, que o inspirou em vários de seus romances. Ainda na adolescência, começou a participar da vida literária em Salvador e foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Com 18 anos, lançou o primeiro livro, O País do Carnaval. Estudou no Rio de Janeiro e se formou bacharel em Direito em 1935, mas nunca exerceu a profissão de advogado. Em 1946, foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista em São Paulo e garantiu a lei da liberdade religiosa no país. Também é autor da lei que garante os direitos autorais. O mais importante romancista brasileiro, é o autor mais adaptado do cinema, teatro e televisão. Lançou 49 livros em 80 países e foi traduzido em 49 idiomas e também em braille. Com um olhar maroto, Jorge, um otimista inato, revelou para todo o planeta a baianidade que ele tanto amava. O especial Semana do Meio Ambiente está de volta hoje conversando com o secretário Marcos Libório e com a analista ambiental do ICMBio, Ingrid Oberg. Ingrid, no bloco anterior a gente estava falando sobre a relação do consumidor, né, com as empresas, que isso talvez seja o grande diferencial numa mudança de mentalidade, numa mudança de comportamento. Agora tem o outro lado também, que a gente tem que fazer algo que seja, entre aspas, sustentável para o consumidor, né? A gente tem uma garrafinha de água, por exemplo, que ela é tão fininha, tão frágil, que quando você abre ela e vai beber, o negócio se despenca, se desfarela. Então, é necessário a gente pensar dessa forma, mas que seja viável para os dois lados. Exatamente. Por isso a questão da importância de uma mudança de cultura mesmo. Nós temos todos nós, né? Essa questão da praticidade. Então, a gente sai de casa, esquece de levar uma garrafinha com água, né? A nossa térmicazinha com água. Então, a gente está na rua com sede e compra a garrafinha. O ideal é a gente mudar essa cultura, não precisar da garrafinha. E nós temos uma sociedade em que tem algo chamado obsolescência programada, que tem indústrias que produzem lixo. São coisas que não vão ficar na tua mão nem 15 minutos. Você compra e já vai ser descartado. Então, você compra uma coisinha, vem com um brinquedinho dentro ou uma embalagem diferente. Então, tem coisas que se compra para se descartar. Então, a gente tem que, com a cobrança do consumidor por produtos que durem mais, que você possa consertar em vez de descartar e comprar outro, né? Porque hoje em dia todos nós sabemos, tem produto que a durabilidade, você compra um liquidificador, daqui um mês pifa. Deve ficar mais barato comprar um novo do que mandar consertar. O que a gente aprendeu na escola de bens de consumo duráveis, hoje já não são duráveis, né? Exatamente. Porque realmente o prazo deles é muito curto, né? E isso gera uma quantidade de resíduo enorme. Pense em eletrônicos, resíduos eletrônicos, que são contaminantes, tem metais contaminantes, tem que ter um cuidado especial. Então, a cobrança do consumidor em relação às indústrias é fundamental. Nós temos que cobrar produtos duráveis, cobrar produtos que sejam recicláveis, e esse é o papel do cidadão, né? O papel da sociedade enquanto cobrando os produtos que chegam até o consumidor, que sejam mais sustentáveis e que tenham mais respeito ao meio ambiente. Já tem muitas empresas que têm essa preocupação, hoje em dia com as políticas de ESG, de política de gestão ambiental das empresas, muitas estão adotando práticas mais responsáveis, né? Então, outro dia eu estava vendo que tem toda uma linha agora que estão bolando de shampoos em barra para não ter embalagem de plástico, né? Então, já evoluíram algumas coisas. Você lembra assim que tinha lanche que vem para casa, antes todos vinham no isopor. Hoje em dia já tem empresa que faz a embalagem de papel, que é mais reciclável. E tudo isso depende da cobrança do cidadão, né? A garrafa retornável em vez da garrafa PET.
E envolve, claro, a gente se acostumou a facilidades, que às vezes é difícil você... Regredir no tempo, né? Mas se você pensar que isso, se você pensar, for visitar um lixão, for visitar um local de descarte de resíduo e perceber como não é só o meu lixo, é o meu lixo e de todos os meus vizinhos e de todo o município, o que ele está gerando, as pessoas podem perceber que elas têm um papel fundamental. É aquela grande frase do ambientalismo que é pensar globalmente e agir localmente. Cada um é responsável. Então, nós temos que pensar em toda a nossa responsabilidade, desde quanto que eu uso de água, como é que eu uso eletricidade, como é que é o meu resíduo, e principalmente essa questão de separar o resíduo. Nós temos o resíduo orgânico, que é o que gera mais problema, que é um resíduo que vai gerar chorume. Então, assim, o resto de comida, se ele não for misturado com outras coisas, ele é nutriente, ele é adubo, ele vira adubo. Né? Santos tem um programa, depois o Marcos pode falar sobre isso, sobre compostagem. E o resíduo orgânico é mais de 50% do que é coletado. Então, se você pegar todo esse resíduo orgânico e transformar ele em adubo, você está diminuindo em muito o problema dos aterros, o problema da coleta de lixo, né? Porque é ele que causa o líquido, que causa o cheiro, que vai juntar insetos se não for bem tratado. Então, se você separar o reciclável, o orgânico e aquilo que não pode ser reciclado, você pode ter uma gestão muito melhor. Então, é esse o grande desafio dos municípios. Santos é um município de vanguarda, nisso que já está começando vários programas. E aí, em relação a essas políticas públicas, Libório, o que a gente tem relacionado a tudo isso que a Ingrid trouxe para a gente? Olha, é tão interessante, né? Como que a gente gasta energia tratando as consequências, né? Quando a gente fala de meio ambiente, né? Eu tava conversando aqui. Tudo é consequência do hábito, tudo é consequência, às vezes, da falta de planejamento. Os produtos precisam ser melhor pensados, precisam mesmo, né? De alguma maneira. Estas embalagens, elas precisam ser, desde a sua fabricação, já pensar no ciclo de vida do produto como um todo, que ela tem que retornar para reciclagem, ou, de alguma maneira, reduzir a quantidade de embalagens. E aí o mercado, ele é regulado, o mercado ele se adapta na exigência do consumidor, na exigência do cidadão, porque é o cidadão, afinal, que paga a conta. Paga a conta da coleta de resíduos, paga a conta do tratamento, paga a conta de tudo. Tudo acaba custando ao município. A gente precisa, de alguma maneira, melhorar todo esse sistema, desde a produção até o consumo, né, para que a gente possa ter menos lixo. Quando nós estabelecemos alguns programas, que, por exemplo, o programa o Composta Santos, que trata dos resíduos orgânicos, a ideia foi justamente essa, Roberto, é a gente, de alguma maneira, procurar educar o cidadão a separar aquela parcela de recicláveis secos dos restos de alimento, que são os resíduos orgânicos. Por quê? Uma vez que você mistura os dois itens, o orgânico com o reciclável seco, você prejudica a compostagem, que é a transformação do resíduo orgânico em adubo, em fertilizante, e prejudica a cadeia de reciclagem, porque muitas vezes inviabiliza ou até onera, fica mais cara a separação dos itens, porque a gente não consegue reciclar o papelão, por exemplo, quando está sujo com gordura. Então, trabalhar nessa consciência, trabalhar na gestão de resíduos, trabalhar no planejamento é fundamental. E a gente tem gasto tanta energia, tanto tempo em trabalhar só as consequências. É isso que a gente pede. Quando, por exemplo, já se fala nessa responsabilidade, e isso é uma verdade, existe a responsabilidade da indústria, que é o poluidor pagador, e a responsabilidade daquele que defende o meio ambiente, que é o recebedor, protetor recebedor. Então, esse custo precisa ser, de alguma maneira, diluído entre essas responsabilidades para que a indústria faça a sua parte e o cidadão exija. Muitos itens que hoje são coletados no porta a porta, na coleta, dos lixeiros, dos coletores, são de logística reversa. Muitos itens deveriam retornar à indústria, né? Assim como a lata de alumínio acaba já cumprindo esse ciclo, outros itens também, né? A gente fala até as latas de tinta, por exemplo. Latas de tinta, existe um pacto que precisa retornar as latas à indústria. As pilhas, baterias, lâmpadas. A população precisa, de alguma maneira, também nos ajudar e não descartar na calçada de forma incorreta, mas fazer uso do seu direito
na logística reversa e devolver àquele ponto de venda, devolver ao fabricante aquele item que não é passível de reciclagem muitas vezes. Acho que falta também muita informação, né? A gente ainda esbarra nesse ponto, né, Libório? Por exemplo, os medicamentos às vezes são descartados de qualquer forma, né? Como é que fica esse medicamento no meio ambiente às vezes, né? Lógico. Você falou de um ponto essencial, que é a questão da logística reversa dos medicamentos, que já existe, já é estabelecido, toda a farmácia precisa ter um ponto de descarte de medicamentos vencidos ou não. A gente pede para a população, não descarte na pia, não descarte no esgoto doméstico, né? Por quê? Porque acaba indo para os canais, acaba indo para o oceano, acaba de alguma maneira, infelizmente, poluindo o meio ambiente. As cidades que são melhores estruturadas, tudo bem. Você tem estações de tratamento, você consegue pré-condicionar, mas, em grande parte, a realidade do Brasil é uma realidade que 50% das cidades não tem esgoto tratado ainda, né? Santos vive uma situação diferente. Nós temos 98% de esgoto tratado, 100% de água tratada, né? Mas, de alguma maneira, a gente precisa trabalhar todo esse descarte de resíduos de uma forma correta. O medicamento no meio ambiente é um dano que fica por muito tempo. Deixa eu tocar num assunto, a gente está no finalzinho do programa, mas queria tocar num assunto muito importante, que é a questão do licenciamento ambiental. É um tema sensível, causa muitas divergências e as pessoas às vezes entendem que a gente não consegue ter um progresso sem afetar o meio ambiente. Outras pessoas acreditam que é possível essas duas frentes coexistirem. E aí, Libório? Eu acho que é possível coexistir, é necessário coexistir, faz parte do tripé, né? O social, o econômico e o ambiental. Está previsto na nossa Constituição. E a gente precisa ter equilíbrio entre as partes. Nós vivemos aqui cercado por áreas de proteção ambiental, né? A Mata Atlântica, as APAs marinhas. Então, o nosso bioma aqui de existência e de convívio, ele é bastante sensível. O que a gente precisa? A gente precisa ter um desenvolvimento sustentável que respeite. As cidades precisam ser pensadas e planejadas em seu desenvolvimento urbano em respeito ao meio ambiente. Quando há uma grande oferta de emprego, você também precisa pensar na oferta de moradia. Caso contrário, a consequência é a ocupação de áreas de proteção ambiental. São moradias irregulares e aí você precisa trabalhar essa consequência. Então, nós precisamos, de alguma maneira, linkar, conectar o desenvolvimento urbano, que é o desenvolvimento econômico, o trabalho, as cidades precisam ter vida com o respeito ao meio ambiente. Esse é o nosso grande desafio. Mas o desenvolvimento, a oferta de emprego, a geração de economia, ela pode passar pelos conceitos de economia circular, ela pode passar pelo respeito ao meio ambiente, ela pode passar pelo planejamento, né? E aí sim, o licenciamento ambiental, ele chega como um regramento. É um regramento para que sejam analisadas as consequências de forma prévia. Então, antes, vai ser estabelecida uma indústria, vai ser implantado um novo condomínio, algo. O licenciamento ambiental chega para estabelecer quais os impactos que vão ser gerados com este novo empreendimento. E aí sim estabelecer as compensações, as regras, para que os danos para as gerações futuras sejam os mínimos possíveis, ou talvez nenhum, desde que nós possamos trabalhar de forma conjunta. Que a gente tenha o que oferecer para os nossos filhos, né? Exatamente. Libório, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo, pela sua participação. Sucesso para você. Obrigado, Roberta. Sempre é bom estar por aqui. Falar de meio ambiente é um prazer. Ingrid, muito obrigada. Sucesso para você. Muito obrigada, Roberta. E boa semana de meio ambiente, bom ano do meio ambiente, né? Nós estamos na década do oceano, então vamos cuidar aí do nosso ambiente onde todos nós vivemos. Isso aí. Nossa especial Semana do Meio Ambiente fica por aqui. Um abraço e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Especial Semana do Meio Ambiente. Oferecimento: Cemitério Metropolitano, o respeito que você merece. E Biolitoral, reciclar o óleo, valorizar a vida. Apoio:
Prefeitura Municipal de Santos. Realização: TV Tati Band Litoral.